primeiros anos da década de 1980 trouxe grandes novidades no campo da tecnologia. Foi nesse período que surgiram os mouses de computador, as câmeras de vídeo em VHS, os caixas eletrônicos e os compact disc. O Walkman foi lançado em 1980 pela Sony e a câmera instantânea da Polaroid chegou ao mercado em 1981. Os computadores pessoais começam a ganhar popularidade, com o Apple Lisa e IBM 5150 entrando na casa das pessoas. No Brasil, os moradores de cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo faziam compras em lojas de departamentos como Mesbla e Mapping. Crianças mascavam chicletes de marcas como Plock e Ping Pong e chupavam as perigosas balas soft. Sabemos também que essa é a época em que a indústria de videogames passava por um terrível crash, levando a falta de confiança no mercado ao nível máximo. Erros por parte da empresa Atari, com a publicação de jogos de baixa qualidade para seu VCS 2600, a falta de um alto padrão para os jogos e a concorrência com os computadores pessoais levaram a indústria a iniciar uma debandada do negócio dos videogames. No Japão, entretanto, o mercado dos aparelhos que tornavam os televisores interativos estava amplamente aberto. O Cassette Vision era até então o videogame mais vendido em terras nipônicas. Mas estava surgindo uma singela máquina que iria inaugurar a terceira geração de consoles domésticos e contribuiria muito para a história dos videogames. Essa máquina se tornaria sinônimo de jogos eletrônicos no mundo inteiro. Após uma série de sucessos em jogos de arcade no início dos anos 1980, como Donkey Kong, a Nintendo do Japão passou a trabalhar no desenvolvimento de um sistema caseiro. A empresa tinha planos de lançar um poderoso console de 16 bits no mercado japonês em 1983, apostando alto no mercado dos videogames. Masayuki Uemura, então funcionário da Nintendo, trabalhava no sistema. No entanto, o projeto tornou-se caro demais para a realidade da época, e os planos foram refeitos, agora para uma arquitetura de sistema com processador 8 bits. O codinome do projeto secreto foi chamado Gamecom, sem ter ainda o nome oficial para a máquina em desenvolvimento. Então, a esposa de Uemura, ao saber no que seu marido estava trabalhando, tomou a liberdade de propor um nome para o console de videogame. Ele se chamaria Famicom ou Family Computer, o computador da família. Uemura gostou do nome e considerou usá-lo. Enquanto isso, em outro departamento de desenvolvimento da Nintendo do Japão, Hiroshi Yamauchi, então presidente, decidiu que o console deveria usar as cores vermelho e branco na sua carcaça. Ele tomou essa decisão depois de ver o outdoor da DX Antena, um fabricante de antenas japonês que usava essas cores. Com a arquitetura desenvolvida pela Ricoh, o Famicom contaria com um MOS 6502, e sistema de áudio customizado rodando a 1.79 MHz para o NES e 1.66 MHz para outras versões. O processador MOS fazia com que o console se destacasse em matéria de hardware, tornando-o superior a outros de sua época. Com memória RAM principal de 2 KB, o futuro sistema dispunha de uma paleta de 48 cores, podendo exibir até 25 cores na tela simultaneamente. Contaria com uma resolução de 256 por 240 pixels, embora na maioria dos jogos NTSC a resolução fosse de 256 por 224 pixels. Seu controlador teria um design semelhante a um tijolo, com um layout simples de 4 botões, 2 botões inicialmente quadrados, rotulados como A e B, um botão iniciar e um botão selecionar. Além disso, os controles teriam o joypad em forma de cruz, projetado pelo funcionário da Nintendo, Gunpei Yokoi, para os sistemas GameWatch, que substituem os volumosos joysticks utilizados nos controles da época. Assim, em 15 de julho de 1983, nascia no Japão o console de videogame de terceira geração Home Cassette Type Videogame Family Computer,
o console de 8 bits que revolucionaria a até então abalada indústria de videogames. O aparelho custava 14.800 ienes no seu lançamento, com 3 portes de jogos de arcade da Nintendo: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. e Popeye. O Famicom demoraria para obter sucesso no Japão. Um conjunto de chips com defeito causou o travamento dos primeiros lotes. Após o recall do produto e uma reedição com uma nova placa-mãe, a popularidade do Famicom disparou, tornando-se o console de jogos mais vendido no Japão no final de 1984. Mais tarde receberia muitos jogos que se tornaram verdadeiros clássicos e inauguraram franquias queridas pelo público até hoje, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Mega Man, Kirby, Ninja Gaiden, Micro Machines, entre muitos outros. Sabendo que o mercado norte-americano era a terra das oportunidades, a Nintendo do Japão também tinha interesse em lançar o Famicom nos Estados Unidos e Canadá. Então seus diretores entraram em negociações com a Atari para lançar o Famicom sob o nome da empresa. Seu plano era lançar o Family Computer com o nome Nintendo Advanced Video Game System por meio da Atari. O acordo foi definido para ser finalizado e assinado na famosa feira americana Summer Consumer Electronics Show, em junho de 1983. No entanto, mais tarde, a Atari descobriria naquela mesma edição da CES que seu concorrente, a Coleco, estava demonstrando seu computador pessoal Coleco Adam com o jogo Donkey Kong da Nintendo. A Atari encarou esse fato como uma violação da sua licença exclusiva. Isso frustrou o negócio entre as partes, e a Nintendo decidiu comercializar seu sistema por conta própria. Sem a possibilidade de fazer o lançamento do Famicom por meio da Atari, não restaria à empresa outra saída senão lançar o sistema por conta própria. Assim, no ano seguinte, a Nintendo anunciou ao mercado ocidental seu recém-chegado console. O anúncio foi feito durante a Consumer Electronics Show de 1984. Muitos no stand, apesar da desconfiança que envolvia o mercado de videogames, ficaram interessados na novidade. O hardware Famicom fez sua estreia norte-americana primeiramente nos arcades, da forma do Nintendo VS System, em 1984. E em 1985, na CES, com seu novo nome, Nintendo Entertainment System ou NES, o Famicom apareceu completamente redesenhado. A versão americana do console fora desenhada por Lance Barr. Em nada a carcaça do NES parecia com o modelo japonês, que assemelhava-se a um brinquedo. O desenho do NES tinha aparência mais sóbria e quadrada, com cores em tons de cinza e apresentando um slot de cartucho frontal, com nenhuma necessidade de força para a inserção do cartucho. Essa entrada mais parecia um gravador de videocassete. Para evitar assemelhar-se a um videogame, a plataforma era chamada de Sistema de Entretenimento, em vez de Sistema de Videogame. Seu hardware chamado de Deck de Controle em vez de console, e cartuchos de software como Game Packs em vez de videogames. A Nintendo então começa a fazer testes na cidade de Nova York para vender o NES. Os varejistas estavam tão céticos em relação aos videogames que a Nintendo teve de concordar em recomprar tudo que não fosse vendido pelas lojas. E assim, em 18 de outubro de 1985, o Nintendo Entertainment System era lançado no mercado norte-americano. Para vender o console em lojas não amigáveis aos videogames, a empresa também inventou um robô, o Rob, transformando assim o NES em um pacote de jogos de robô. Uma pistola para jogos como Wild Gunman, Duck Hunt e Hug'N's Alley, sucessos dos arcades e do Famicom no Japão, foi também incluída em um pacote. Munido de ótimos jogos da própria Nintendo e de conversões de sucessos dos arcades como Kung Fu Master in the Iron e o lendário Super Mario Bros.,
o NES não demora a virar um sucesso nos Estados Unidos. Entre seus jogos de lançamento no ocidente, os famosos jogos da caixa preta estavam Super Mario Bros, Excitebike, Ice Climber, Baseball, Duck Hunt, Balloon Fight, Clu Land, Golf, Huggins Alley, Pinball e Kung Fu Master. Na primeira metade da década de 1980, videogames ainda eram uma novidade no Brasil. Passando por um período de recessão e pobreza generalizada, comprar um console por aqui era um grande desafio. Com o sucesso do sistema de segunda geração Atari 2600, montado pela marca brasileira Polivox, além de seus diversos clones, cada vez mais famílias brasileiras tinham interesse em adquirir a máquina de jogos eletrônicos que transforma o televisor em um aparelho interativo. Mas é claro que as novidades lá de fora, aos poucos, começam a aparecer em território nacional, como os novos sistemas de terceira geração. Alguns brasileiros que dispunham da oportunidade de viajar a países estrangeiros experimentam os novos consoles em lugares como Estados Unidos e Japão, e trazem algumas amostras. Rapidamente, imitações desses aparelhos começam a aparecer. Assim, em 1988 é lançado aquele que se tornaria um dos primeiros e mais famosos clones do NES no Brasil, o Phantom System. Com um hardware de NES adaptado em uma carcaça de Atari 7800 e controle com o designer do Mega Drive, o Phantom era produzido e comercializado pela Gradiente, empresa brasileira muito conhecida na época por seus aparelhos de som de alta qualidade. Antes do Phantom System, a Gradiente possuía o interesse em vender o console Atari 7800 no Brasil. Por muito pouco, a empresa não comercializou o já defasado sistema sucessor do Atari 2600. Então, o que deu errado? Em uma viagem aos Estados Unidos para assinar e firmar o acordo para a produção do 7800, os executivos da Gradiente viram que a antes poderosa Atari agora já era um passado distante no mercado americano. Já um tal Nintendo e seus jogos Mario Bros estavam na boca das pessoas, sendo vendidos por toda parte. Mas agora a Gradiente já havia chegado a produzir a carcaça do 7800. Desde o momento da apresentação do console até a viagem para fechar o acordo, sem, contudo, fazer o seu lançamento. Então, a Gradiente aproveita-se dessa nova perspectiva e do desinteresse da Nintendo em lançar seus produtos no Brasil, e passa a produzir um clone do NES, com as carcaças já disponíveis. Devido ao controle do Atari 7800 possuir apenas 2 botões, a Gradiente optou por produzir um controle baseado no recém-apresentado Mega Drive. É isso mesmo! A decisão da marca brasileira mostrou-se muito acertada, pois o clone do NES, Phantom System, tornou-se um grande sucesso por aqui. Com as ótimas vendas, não demora para surgirem no mercado brasileiro muitos outros sistemas que clonavam o hardware do Nintendo 8-bits, padrão americano de 72 pinos ou japonês com 60 pinos. E foi assim. Bem antes do lançamento do NES original no Brasil, o Nintendinho já estava bem presente por aqui. Os engenheiros de eletrônicos dos anos 80 e 90 foram responsáveis por, com o uso de engenharia reversa e muita criatividade, permitir que o público brasileiro tivesse acesso à terceira geração de consoles domésticos, que naquele momento invadiam as salas de estar dos Estados Unidos e Europa, mas ainda demoraria para chegar ao Brasil. Entre outros exemplos de clones do Nintendinho, que ficaram conhecidos como Famiclones, estão o Dynavision da Dynacon, lançado em 1989, o Beat System da Dismac, no mesmo ano, e Top Game VG9000 e Turbo Game, produzidos pela marca CCE em 1990 e 91. Mas então, afinal, quando o verdadeiro sistema Nintendo 8-bits chegaria por aqui? Desde o ano de 1984, a Lei Federal número 7.232, que ficou conhecida como Lei de Reserva de Mercado, impedia que empresas de tecnologia estrangeiras atendessem a população brasileira
com produtos importados ou que se instalassem no Brasil. Essa lei, no entanto, acabou por engessar o desenvolvimento econômico do país e favoreceu a pirataria de hardware e software. Essa política duraria até o ano de 1991, quando os videogames copiados de projetos estrangeiros já são bem conhecidos por aqui. Agora, a crescente demanda leva muitas empresas focadas em produtos eletrônicos a se interessar na fabricação de consoles. É por essa época que a já experiente Gradiente inicia suas negociações com a Nintendo of America para montar consoles com a marca Nintendo no Brasil. Mas essa não seria uma tarefa fácil. Será que ela conseguiria encarar sozinha? Em 1993, após diversas negociações, nasce uma joint venture chamada Playtronic, fruto da parceria entre duas consagradas empresas nacionais, a Gradiente e a Estrela. Eugênio Staub, então presidente da Gradiente, e Mário Arthur Adler, responsável pela marca Estrela, se unem neste investimento de aproximadamente 3 milhões de reais, na época uma quantidade considerável de dinheiro. Essa união, enfim, levou a um anúncio memorável no início de 1993. Agora é oficial. Este cara oferece a você o Nintendo com garantia de 1 ano, assistência técnica e no padrão brasileiro de cores. Este cara agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Agora é pra valer. Os videomaníacos vão poder comprar produtos Nintendo Made in Brasil, celebrou a matéria publicada em 18 de março de 1993 na Folha de São Paulo. É isso mesmo, agora os produtos da marca Nintendo estariam oficialmente no Brasil. Diversas revistas cobriram essa empolgante notícia. A Ação Games de abril de 1993, edição número 33, noticiou a criação da Playtronic como a primeira empresa no mundo a fabricar os produtos Nintendo fora do Japão, com suporte técnico, transferência de tecnologia e lançamentos simultâneos com o mercado norte-americano. A Game Power, revista que na época era dedicada a produtos Nintendo, também trouxe a notícia na sua edição de maio de 1993. Alguns meses depois desse anúncio, a Playtronic inicia suas linhas de montagem na Zona Franca de Manaus, com a fabricação de consoles como o Super Nintendo, carro-chefe da empresa, o já bem conhecido Nintendinho e Game Boy, além de cartuchos ROM. Por aqui, o pacote Action Set, o modelo NES americano, foi lançado com o cartucho de Super Mario Bros 3 embalado na caixa, custando em torno do que seria nos valores atuais R$ 1.250. Depois disso, alguns outros pacotes promocionais seriam feitos, em conjunto com outros jogos. O NES vendeu pouco, na sombra de seu sucessor, o 16-bit Super Nintendo, que recebeu mais atenção, logicamente pelo atraso no seu lançamento nacional, quando o 8-bits já estava saindo de cena. Mesmo assim, muitos meninos e meninas experimentaram o NES original Playtronic. O Nintendinho, como ficou conhecido por aqui, tornou-se uma plataforma de videogame extremamente popular, com milhares de hardwares e softwares vendidos. Possivelmente uma das plataformas mais populares em território nacional de todos os tempos. Se você viveu na primeira metade dos anos 1990, possivelmente tenha lembranças de crianças e adolescentes frequentando locadoras de videogame. Elas se amontoavam nos balcões para levar alguns cartuchos para jogar em casa. Esse foi o início da era áurea das game locadoras no Brasil, o que é assunto para outro episódio. Então é isso aí, pessoal. E fica uma pergunta para os comentários. Qual você acha que foi a plataforma de videogame mais popular no Brasil até hoje? Muito obrigado por assistir a mais um episódio de A História dos Videogames. Até o próximo!